Você já imaginou uma aldeia no meio do deserto onde quase tudo é feito por mulheres? No interior do Paquistão, existe uma comunidade tão isolada que parece ter parado no tempo, sem água encanada, sem eletricidade e com tradições que resistem há séculos. Você sabia que algumas dessas mulheres nunca saíram da aldeia nem por um minuto? Que muitas nunca nem viram uma cidade? Ou que cozinham no chão, caminham horas para buscar água e vivem em cabanas de barro, enfrentando o calor escaldante todos os dias? E mais, em muitas dessas famílias, até o casamento ainda é decidido pelos pais. Ficou curioso? Então se prepara, porque o que você vai ver agora é a rotina mais surpreendente, extrema e inacreditável das mulheres que vivem isoladas no deserto do Paquistão. Escondidas em uma das regiões mais áridas do Paquistão, essas aldeias ficam no coração do deserto de Thar, no sul do país. A maioria está localizada na província de Sindh, próxima à fronteira com a Índia. É uma área de difícil acesso, marcada por longas extensões de areia, vegetação seca e estradas de terra que conectam pequenas comunidades espalhadas por quilômetros. Durante o verão, as temperaturas podem ultrapassar os 45 graus, tornando a locomoção quase impossível nas horas mais quentes do dia. Já no inverno, o clima seco e os ventos frios castigam os moradores. Algumas dessas aldeias estão a dezenas de quilômetros da cidade mais próxima, o que faz com que muitos habitantes passem a vida inteira sem sair da região. O terreno é plano e desafiador, e em muitos povoados só é possível chegar a pé, de moto ou em carroças puxadas por animais. O ambiente da aldeia é marcado pela simplicidade e pela adaptação ao deserto. As casas são construídas com uma mistura de barro, palha e esterco seco. Essa técnica tradicional é usada porque os materiais são fáceis de encontrar e oferecem proteção contra o clima extremo. O barro mantém o interior fresco durante o dia e ajuda a reter o calor durante a noite. A palha dá leveza à estrutura, enquanto o esterco funciona como isolante natural, protegendo contra rachaduras, insetos e vento. Essas regiões são isoladas por diversos fatores. A distância até centros urbanos é grande e muitas vezes não há estradas pavimentadas ligando as aldeias a outras áreas. O acesso difícil, a falta de investimento público e o terreno árido tornam o deslocamento complicado. Além disso, o isolamento se perpetua pela falta de serviços básicos, o que afasta qualquer iniciativa de desenvolvimento moderno. A falta de eletricidade é comum. Grande parte das casas não possui conexão à rede elétrica. Lanternas a querosene, fogueiras e luz solar são as únicas fontes de iluminação. Internet, quando existe, está disponível apenas em pontos muito distantes, acessíveis somente por longas caminhadas. A maioria das famílias vive completamente desconectada do mundo exterior. O deserto de Thar impõe um clima extremo. Durante o dia, o calor é escaldante, com temperaturas que frequentemente ultrapassam os 45 graus. À noite, o frio chega com força, criando um contraste difícil de suportar. Não há ar-condicionado nem aquecimento. O clima dita o ritmo da vida, os horários de trabalho e até o comportamento dos moradores, que se adaptam como podem à dureza do deserto. A rotina matinal das mulheres começa antes mesmo do sol aparecer no horizonte. Enquanto a aldeia ainda está imersa no silêncio da madrugada, elas já estão de pé, acendendo o fogo com gravetos secos no fogão de barro. A primeira tarefa do dia é preparar o chai, o tradicional chá com leite, açúcar e especiarias, que aquece o corpo e dá energia para enfrentar o clima duro do deserto. Com a chaleira no fogo, elas começam a preparar o pão. A massa é feita à mão e assada diretamente nas paredes quentes do fogão de barro ou em superfícies de pedra aquecidas. O aroma do pão se mistura com o cheiro forte do chá e da fumaça, marcando o início de mais um dia de trabalho. Depois de alimentarem a família, elas cuidam dos animais. Camelos, vacas e galinhas precisam ser alimentados e soltos para pastar ou procurar sombra antes que o calor fique insuportável. Em muitas casas, os animais são criados soltos e as mulheres os conduzem com familiaridade, como parte da rotina de todos os dias. Uma das tarefas mais exigentes da manhã é buscar água. Em várias aldeias, não há água encanada e o abastecimento depende de poços profundos ou bombas manuais. Algumas mulheres caminham longas distâncias carregando potes grandes de metal ou cerâmica na cabeça. Às vezes, são necessários vários trajetos até que toda a água do dia esteja garantida. Nas aldeias do deserto, as mulheres não apenas sustentam suas famílias, elas sustentam toda a comunidade. Quando o sol já está alto e a rotina da manhã termina, o trabalho continua. São elas que mantêm as casas organizadas, cuidam da limpeza dos espaços, supervisionam as crianças mais novas e garantem que tudo funcione com harmonia ao longo do dia. Em muitas famílias, a mulher é quem toma decisões práticas sobre o uso da comida, da lenha e de todos os recursos da casa. Enquanto os homens passam longos períodos fora, trabalhando em terras distantes ou buscando sustento em outras regiões, as mulheres assumem o controle da vida cotidiana. São elas que garantem que os filhos sejam ensinados, alimentados e
cuidados. Muitas vezes também ajudam umas às outras, criando uma rede de apoio entre vizinhas e parentes. Essa cooperação silenciosa mantém a aldeia firme mesmo nos períodos mais difíceis. Além das obrigações domésticas, parte das mulheres dedica-se à produção de artesanato. Usando técnicas aprendidas desde a infância, elas criam peças feitas à mão que carregam o estilo e a identidade de seu povo. São colares, cestos, tecidos e objetos de barro vendidos em mercados locais ou trocados por alimentos e utensílios. O trabalho artesanal não é apenas uma forma de gerar renda, é também uma maneira de manter vivas tradições culturais antigas, repassadas de geração em geração. As vestimentas femininas nessas aldeias não passam despercebidas. Mesmo em meio à aridez do deserto, o que se vê são roupas vibrantes, com tecidos repletos de cores fortes, bordados detalhados e padrões geométricos que carregam mais do que beleza, carregam identidade. Cada peça é feita à mão, com técnicas transmitidas de mãe para filha, e exige dias de trabalho minucioso. Os vestidos são longos, cobrem quase todo o corpo e são decorados com fitas, espelhos e linhas brilhantes que refletem o sol escaldante do tar. Os acessórios são parte inseparável da aparência. Brincos grandes, pulseiras de vidro colorido, colares em camadas e adornos no nariz são usados por mulheres de todas as idades, até mesmo por meninas pequenas, que desde cedo aprendem o valor desses símbolos. Esses enfeites não são apenas decorativos, indicam idade, estado civil e até a região da qual a mulher faz parte. Em algumas aldeias, o uso de um tipo específico de adorno pode representar uma linhagem familiar ou um costume religioso antigo. As cores das roupas também têm significados próprios. Em algumas comunidades, o vermelho é usado por mulheres casadas, o amarelo em celebrações específicas e o azul em momentos mais discretos ou religiosos. A escolha do que vestir não é apenas questão de gosto, é uma expressão silenciosa da cultura, da fé e do lugar que cada pessoa ocupa dentro da aldeia. Apesar de viverem em uma mesma região, há diferenças culturais entre as comunidades. Algumas seguem o hinduísmo, mantendo rituais e símbolos associados aos deuses dessa religião, enquanto outras seguem o islamismo, com suas próprias regras de vestimenta e tradição. Mesmo assim, todas compartilham um traço em comum: a força das mulheres em preservar suas raízes através daquilo que vestem. A alimentação nas aldeias do deserto é simples, mas carregada de significado. O pão é a base de quase todas as refeições. Chamado de chapati ou roti, ele é preparado à mão todos os dias, com farinha, água e sal. A massa é sovada com cuidado e assada em superfícies quentes, muitas vezes diretamente na lenha ou em chapas de metal sobre fogões de barro. Não há fornos modernos, nem utensílios elétricos. Tudo é feito com as mãos, com paciência e prática. Os pratos são compostos por ingredientes locais e acessíveis. Arroz cozido, lentilhas e vegetais formam o centro da refeição. As combinações variam conforme a estação e a disponibilidade dos alimentos, mas a base é sempre nutritiva e pensada para sustentar longas horas de trabalho sob o calor. Carne é rara e geralmente reservada para ocasiões especiais, o que reforça o valor simbólico do alimento em momentos de celebração. As refeições não são servidas em pratos individuais. A comida é colocada em grandes travessas e todos comem juntos, sentados no chão, dividindo os alimentos com as mãos. Esse costume reflete o forte senso de coletividade presente na cultura local. Ninguém come sozinho. A partilha do alimento é uma demonstração de respeito, união e equilíbrio entre os membros da família e da comunidade. Alguns dos costumes dessas comunidades podem parecer quase inacreditáveis para quem vê de fora. Em muitas tribos, por exemplo, o casamento acontece muito cedo. Meninas ainda na adolescência são prometidas a rapazes escolhidos pela família, seguindo uma tradição antiga que ainda persiste em boa parte do deserto de Tar. Embora o sentimento entre o casal nem sempre exista no início, o que importa para as famílias é a aliança entre clãs ou o fortalecimento de laços sociais e econômicos. Casamentos arranjados são comuns e, na maioria dos casos, as jovens não têm poder de decisão. Os pais se reúnem, negociam detalhes e muitas vezes combinam o casamento com base em reputação, fé e até na quantidade de animais ou bens que serão trocados como dote. Em alguns casos, o noivo nem mora na mesma aldeia da noiva. Ela é levada para viver com a família dele assim que o acordo é oficializado. Apesar dessas regras rígidas em torno do casamento e da vida familiar, existe um lado surpreendentemente vibrante nessas comunidades: as festas religiosas. Em datas sagradas, todas as famílias se reúnem em grandes celebrações que duram horas e às vezes dias. Canta-se alto, dança-se em roda e cada movimento tem um significado espiritual. As roupas coloridas ganham ainda mais brilho com colares, brincos e bordados preparados especialmente para a ocasião. É nesses momentos que a aldeia parece ganhar vida, como se todo o peso da rotina fosse deixado de lado. Mas até mesmo nessas
dessas festas, as regras sociais continuam presentes. Em algumas comunidades, existem normas rígidas sobre como cada pessoa deve se vestir, especialmente as mulheres. Vestidos muito justos ou sem as coberturas tradicionais podem ser mal vistos. Em alguns casos, o uso de véu ou lenços é obrigatório, mesmo entre meninas pequenas. As cores das roupas e os tipos de joias também seguem padrões que indicam idade, estado civil e até o papel social dentro da comunidade. A vida nessas aldeias é regida por regras que não estão escritas em lugar nenhum, mas todos conhecem e seguem. Desde o nascimento, cada pessoa já carrega um papel definido. Os homens são criados para comandar, sair da aldeia, tomar decisões e representar a família fora de casa. Já às mulheres cabe o mundo interno: cuidar dos filhos, preparar os alimentos, manter a casa limpa e obedecer aos mais velhos, principalmente aos homens. Não há espaço para dúvidas ou escolhas fora desse roteiro. As meninas crescem ouvindo que o silêncio é sinal de respeito, que a obediência é uma virtude e que a honra da família pode ser manchada por algo tão simples quanto rir alto em público, sair sozinha ou conversar com um homem que não seja parente. A reputação é algo frágil e recai quase sempre sobre elas. Se uma mulher quebra essas normas, a punição não é sempre física, mas social. Pode ser excluída das decisões da família, impedida de participar de festas ou até forçada a se isolar por um tempo. Em casos mais extremos, pode ser obrigada a se casar com alguém imposto pelos pais como forma de corrigir o comportamento. Em algumas aldeias mais conservadoras, o controle da reputação feminina é tão rigoroso que até usar uma roupa mais colorida do que o habitual pode causar comentários e repreensões. Entre os homens, as regras também existem, mas com outra lógica. Espera-se que sejam fortes, trabalhadores e que mantenham a autoridade sobre a casa. Se não conseguem sustentar a família ou não cumprem suas obrigações, são vistos como fracos e muitas vezes humilhados por isso. Mas, ao contrário das mulheres, eles ainda têm margem para errar e retomar seu espaço. Tudo funciona dentro de um delicado sistema de controle coletivo. Não é necessário que alguém diga o que é permitido ou não. O olhar dos vizinhos, o comentário sussurrado por uma tia, a desaprovação silenciosa durante uma refeição em grupo já bastam para colocar tudo nos trilhos novamente. A educação ainda é um dos maiores desafios enfrentados por essas comunidades. Em muitas aldeias, as escolas são escassas ou inexistentes. Quando há uma sala de aula, ela geralmente funciona com estrutura mínima: paredes de barro, poucos cadernos, quase nenhum material didático e professores mal remunerados. As crianças precisam andar longas distâncias sob o sol para estudar, e nem todas conseguem. As meninas são as que mais sofrem com essa realidade. Em várias regiões, elas abandonam os estudos cedo para ajudar nas tarefas de casa ou cuidar dos irmãos mais novos. O acesso à educação feminina ainda é visto como secundário, principalmente em famílias mais tradicionais, onde a prioridade é preparar as filhas para o casamento. Isso reforça um ciclo de desigualdade que se repete por gerações. Além da falta de escolas, há outros problemas graves. O saneamento básico praticamente não existe. Muitos moradores usam banheiros improvisados ou precisam recorrer ao mato. A água nem sempre é potável e doenças simples se espalham com facilidade. Quando alguém adoece, as opções de tratamento são limitadas. Não há hospitais por perto e o atendimento médico mais próximo pode estar a dezenas de quilômetros de distância, quando acessível. A desigualdade de gênero continua presente em todos os aspectos da vida. As mulheres assumem quase todas as responsabilidades dentro da aldeia, mas raramente têm voz nas decisões maiores. Mesmo quando exercem papéis fundamentais, muitas vezes são impedidas de estudar, trabalhar fora ou participar de reuniões comunitárias. A tradição pesa, e romper com ela exige tempo, esforço e, acima de tudo, oportunidade. Algo ainda distante para grande parte dessas mulheres e meninas. E o vídeo chega ao fim por aqui. Por favor, compartilhe seus pensamentos sobre as mulheres que vivem nessas aldeias isoladas no deserto do Paquistão na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Seu apoio significa muito para nós.